Caríssimos alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula na nossa base comum, do nosso objeto de conhecimento, o Brasil na contemporaneidade. Esta é a aula número 2 de 7 previstas, nesta semana 36, que se inicia hoje, e que vai do dia 27 de setembro ao dia 1º de outubro de 2021. Vejamos então o nosso terceiro trimestre letivo, como estamos no seu andamento. Então, estamos aqui na semana 36, dia 27 iniciando, dia 1º de outubro encerrando essa semana. Objetos do conhecimento da base comum. Estamos aqui na semana 36, o Brasil na contemporaneidade. E lembrar que nessa semana temos a segunda chamada da avaliação número 7, a A7 da base comum, a nossa ABC, também do dia 27 de setembro até o dia 1º de outubro, sexta-feira, no contraturno, e essas avaliações serão presenciais, para quem está no presencial, e no ambiente virtual de aprendizagem, para quem está na aula remota. Prosseguiremos na semana 37 com o mesmo conteúdo e no dia 4 de outubro, na segunda-feira, encerrando no contraturno o período da segunda chamada da nossa A7 da base comum. Também presencial ou à distância, dependendo de onde o aluno está, seja no presencial, seja no remoto. Na semana 38, a priori, nós não teremos aulas. E estão previstas as avaliações que comporão a avaliação número 8, a A8. Os itinerários formativos das carreiras militares, do CAMIL, e as carreiras universitárias do CAUM. Semanas 39, 40, 41 e 42, continuaremos com o Brasil na contemporaneidade. Lembrando que na semana 41, nós teremos a A9, sua primeira parte, no dia 6 de novembro, sábado. É uma avaliação que está a ser confeccionada por outro colégio militar e será centralizada para todo o sistema. E na semana 42, no dia 13 de novembro, outro sábado, nós teremos a A9, a sua segunda parte, encerrando assim o terceiro trimestre letivo desse ano. Lembrando que na semana seguinte, no sábado seguinte, nós teremos então o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Roteiro geral deste objeto do conhecimento. O governo Collor, o governo Itamar Franco, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Prosseguindo, os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva, os dois governos de Dilma Rousseff e o governo Temer. Prosseguindo, o governo Bolsonaro e as questões do Brasil no momento presente, as características, problemas e crises do governo Sarney, a hiperinflação, as características dos planos Cruzado, Brescia, Verão e da Constituição de 1988, aspectos gerais do Plano Collor, prosseguindo, as características gerais do Plano Real, que controlou a hiperinflação no Brasil, a crise que levou ao impeachment do governo Collor, os escândalos que eclodiram no governo Lula e a crise que levou ao impeachment de Dilma. Fonte de consulta, relembrando a nossa fonte de consulta de Gilberto Cotrim, História Global, capítulo 53, o Brasil Contemporâneo, das páginas 793 a 815. Roteiro da aula 2. Então, o roteiro da aula 2, na semana 36, falaremos sobre os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Então, vejamos então os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, dados biográficos. Sociólogo, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1931. Após o golpe militar de 1964, exilou-se no Chile, integrando a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Nesse período, lecionou no Chile, Argentina, México e França. Retornou ao Brasil em 1968, assumindo a cátedra de Ciência Política na USP, a Universidade de São Paulo, até 1969, quando foi aposentado compulsoriamente por força do Ato Institucional número 5, o AI-5. Nesse último ano, foi membro fundador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a SEBRAP, passando a lecionar também em universidades americanas e europeias. Publicou, entre outros trabalhos, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, sua tese de doutorado, e Dependência e Desenvolvimento na América Latina, com o sociólogo chileno Enzo Faleto. Candidatou-se ao Senado em 1978, na legenda do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, como suplente de Franco Montoro. Prosseguindo, em 1980, com o fim do bipartidarismo, foi um dos fundadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Em 1983, assumiu a vaga de senador aberta com a candidatura de Franco Montoro ao governo do Estado de São Paulo. Candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 1985, foi derrotado por Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Reelegeu-se senador pelo Estado de São Paulo em 1986, ainda na legenda do PMDB, e 2 anos depois fundou o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ao lado de Franco Montoro e Mário Covas, entre outros, tornando-se líder da nova legenda no Senado de 1988 a 1992. Foi ministro das Relações Exteriores de 1992 a 1993 e ministro da Fazenda de 1993 a 94, durante o governo Itamar Franco. Candidato à presidência da República pela coligação PSDB, PFL, PTB, elegeu-se no primeiro turno eleitoral em 3 de outubro de 1994, tendo obtido 54,3% dos votos válidos. Reelegeu-se presidente da República em 1998 pela coligação PSDB, PFL, PTB e PPB. Governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC, venceu as eleições de outubro de 1994 com uma coligação entre o PSDB e o Partido da Frente Liberal, PFL. Sua vitória se deu principalmente sobre o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT, Luiz Inácio Lula da Silva. FHC assumiu a presidência em 1º de janeiro de 1995 para cumprir um mandato até 1998. Em 1997, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional permitindo a reeleição do presidente da República, de governadores e de prefeitos. O presidente Fernando Henrique Cardoso concorreu à reeleição, venceu, estendendo seu mandato de 1º de janeiro de 1999 até 31 de dezembro de 2002. Sua vitória se deu, novamente, sobre o candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Temos aqui, então, a foto do presidente Fernando Henrique Cardoso em sua residência em São Paulo. Programa de privatizações. O governo Fernando Henrique Cardoso procurou reduzir o papel do Estado como produtor de bens e serviços diretos, com uma série de privatizações de empresas públicas. O programa de privatizações enfrentou a oposição de grupos corporativos e a reprovação daqueles que, por convicções nacionalistas, eram e são contrários à desestatização. Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 4 de maio de 2000, estabeleceu regras precisas para todo administrador público na esfera municipal, estadual e federal, com o propósito de alcançar um equilíbrio entre receitas e despesas na administração de contas públicas.
Vemos aqui, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, uma regra para cumprimento do mandato. O que diz? Nos 180 dias que antecedem o fim do governo, nenhum ato que provoque aumento de despesa com pessoal poderá ser editado, sob pena de ser considerado nulo de pleno direito. É proibido assumir despesa nos últimos 8 meses que antecedem o final do mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício. Não é permitido deixar para o próximo governante dívida consolidada ou restos a pagar sem o devido suporte de caixa. É vedada a realização de operação de crédito para atender insuficiência de caixa. Por que cortar as despesas? O motivo para a demissão de funcionários, o não pagamento de benefícios e o descumprimento de serviços públicos ocorrem após o fim das eleições, justamente para que os prefeitos não tenham problemas na rejeição de suas contas. Os 4 anos de mandato serão analisados pelo Tribunal de Contas do Estado, que pune os agentes públicos no caso de problemas. Fonte: site do Planalto. Lei de Responsabilidade Fiscal, limites com gastos de pessoal desta lei. Para o governo federal, 50% da receita corrente líquida, RCL, assim divididos: 40,9% do Executivo, 6% do Judiciário, 2,5% do Legislativo e 0,6% do Ministério Público. Para os municípios, 60% da receita corrente líquida, RCL, da seguinte forma: 54% do Executivo, 6% do Legislativo, aí incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver. Para os estados, 60% da receita corrente líquida, RCL, da seguinte forma: 49% para o Executivo, 6% do Judiciário e 3% para o Legislativo, sendo que incluindo o Tribunal de Contas do Estado, e 2% para o Ministério Público. Sanções para quem ultrapassar os limites: interrupção de transferências voluntárias e a sua contratação realizadas pelo governo federal, impedimento de contratação de operações de crédito, impossibilidade para a obtenção de garantias da União para a contratação de operações de crédito externo, restrições à concessão de contratação de pessoal e de reajustes. Apenas os aumentos determinados por contratos e pela Justiça são autorizados. O agente administrativo, presidente, governador, prefeito, etc., que ultrapassar os limites pode ter o mandato cassado e está sujeito a multa de 30% dos vencimentos anuais, bem como inabilitação para o exercício da função pública e detenção, que poderá variar entre 6 meses e 4 anos. Avanços sociais. As injustiças sociais históricas no país não foram eliminadas. No entanto, houve avanços positivos em alguns setores. Redução do analfabetismo. O Brasil praticamente alcançou a universalização do ensino fundamental. Além disso, houve significativa queda da taxa de analfabetismo entre a população com mais de 10 anos de idade. Queda da mortalidade infantil. Expandiu o atendimento médico hospitalar e as campanhas públicas de vacinação. Esses esforços refletiram-se na queda da taxa de mortalidade infantil e houve uma ampliação da expectativa de vida no país. Final da era FHC. Cresceram, no último ano do segundo mandato, o descontentamento popular e as críticas em relação ao desempenho de seu governo. Fatores que contribuíram para isso:
crise de fornecimento de energia elétrica no país, crescimento intenso das dívidas externa e interna do setor público, retorno da pressão inflacionária e elevadas taxas de desemprego. Passamos então à nossa conclusão. Conclusão da aula 2. O governo FHC marcou uma retomada do planejamento no país. Isso ocorreu, prioritariamente, pelo sucesso na estabilização da economia brasileira depois de décadas lutando contra a inflação. Isso permitiu avanços em vários setores. Sendo um professor, o governo FHC emprestou particularmente atenção a reorganizar a educação brasileira. Esta, aliada a outras medidas sociais, seu governo melhorou as condições de vida no Brasil. Finalizamos então aqui a nossa segunda aula das 7 previstas do Brasil na contemporaneidade. Teremos ainda nessa semana uma outra aula. As dúvidas que ocorrerem devem ser postadas, então, no fórum a isso destinado, no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula.